Ninguém imaginava que um estrangeiro governaria sobre os príncipes da Pérsia. Mas lá estava ele, Daniel, um velho hebreu, cabelos grisalhos, olhos serenos e uma fé que não tremia. Décadas haviam passado desde que ele fora arrancado de sua terra, levado cativo ainda jovem para a Babilônia, a cidade onde deuses falsos eram adorados e onde homens poderosos se julgavam deuses. Mas mesmo assim, Daniel permaneceu firme. Impossível não notá-lo. O rei Dario enxergou isso. Escolheu Daniel para ser o principal entre os 3 presidentes que governavam sob ele. Mais que isso, planejava entregá-lo o controle de todo o reino. Uma honra absurda para um homem de outra nação, outra fé, outro sangue. E isso despertou o pior nos outros governantes. A inveja queimava como brasa nos corações dos príncipes. Como um vírus escondido, espalhou-se em reuniões, cochichos, promessas de vingança. Eles procuraram brechas, vasculharam documentos, discutaram atrás das portas, seguiram os passos de Daniel, mas não encontraram nada, nenhuma falha. Então veio a ideia perversa: usar a fé de Daniel contra ele. Porque uma coisa era certa, ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, com janelas abertas para Jerusalém, sem vergonha, sem medo. Convenceram o rei Dario com palavras lisonjeiras a assinar um decreto. Qualquer um que orar a outro deus ou homem além do rei por 30 dias será lançado na cova dos leões. Confere lá em Daniel 6:7. Era isso, a armadilha estava armada. E Daniel sabia. Mas mesmo assim ele subiu para o seu quarto, abriu a janela, olhou para Jerusalém, a cidade destruída, e orou. Não com gritos, mas com a mesma paz de sempre. E Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Isso era mais que hábito, era entrega, confiança, fé que não negocia com medo. E eu te pergunto, o que você faria se orar significasse morrer? Daniel nos mostra que não é na ausência do perigo que a fé floresce, mas dentro da cova, onde ninguém te vê, onde só Deus pode te livrar. Eles sorriram quando ouviram os passos. Um guarda sussurrou ao outro: ele está orando de novo. A pressa com que correram ao palácio mostrava o quanto esperavam por isso. Não se tratava apenas de vingança política, era desprezo pela fé. Ódio por alguém que ousava permanecer puro num mundo corrupto. Diante do rei Dario, os acusadores pespuzaram Daniel como um traidor. Ó rei, por acaso o senhor não assinou o decreto? Sim, respondeu Dario. Todo aquele que orar a qualquer deus ou homem salvo a mim será lançado na cova dos leões. Então eles cravaram o punhal. Daniel, um dos exilados de Judá, não respeita o Senhor. 3 vezes ao dia ele ora ao Deus dele. Isso foi como uma punhalada no coração do rei. Dario gostava de Daniel. Confiava nele mais do que em qualquer outro. E agora, percebia, havia sido manipulado. Ele passou o dia todo tentando reverter a sentença. Procurou brechas legais. Consultou conselheiros. Mas as leis dos medos e persas eram irrevogáveis. Um decreto assinado pelo rei era definitivo, mesmo que o rei se arrependesse. Ao pôr do sol, a multidão se reuniu. Os acusadores estavam lá com os olhos brilhando de satisfação. Os leões, enjaulados, sentiam o cheiro do medo. E Daniel, sereno, como se fosse apenas mais um dia de oração. Dario olhou nos olhos dele e disse algo que soou mais como uma prece do que um decreto. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi levado. A pedra foi rolada. O selo real marcou o fim,
Ou era isso que todos pensavam? Mas o céu ainda não tinha falado. Imagina estar naquela cova escura, o cheiro do sangue antigo no chão, os olhos dos leões brilhando na penumbra, as garras arranhando a rocha e nenhum soldado por perto, nenhuma janela aberta, nenhum amigo, só você e Deus. Talvez você tenha passado por algo assim, um hospital silencioso, uma conta que venceu, uma traição que doeu. O mundo escurece e tudo o que resta é a fé. Daniel não gritou, não implorou, não negociou, porque ele sabia que o mesmo Deus que ouve as orações feitas com a janela aberta é o Deus que entra com você na cova fechada. A noite caiu sobre o palácio como um manto pesado de culpa. O rei Dario voltou para seus aposentos, mas não conseguiu dormir. Aquilo era mais do que insônia. Era tormento. A comida perdeu o gosto. A música perdeu o som. As mulheres do harém não foram chamadas. Nada trazia consolo ao rei. Seu coração estava trancado dentro da cova junto com Daniel. O rei então foi para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Enquanto isso, do outro lado das paredes, estava Daniel. Não sabemos o que ele orou. A Bíblia não relata nenhuma palavra dita ali. Mas sabemos disso. Ele não foi devorado. Os leões estavam lá, famintos, furiosos, treinados para matar. Mas não tocaram em Daniel. Por quê? Porque o céu desceu naquela cova. A palavra diz que um anjo do Senhor foi enviado, não para observar, mas para agir. Ele fechou a boca dos leões, silenciou o rugido da morte, estendeu um escudo invisível entre Daniel e as garras da perdição. Talvez Daniel estivesse sentado, encostado numa rocha, talvez até usasse um dos leões como travesseiro, como alguns antigos gostavam de imaginar. Mas o fato é, ele dormiu onde ninguém sobrevivia. E o rei correu. Assim que a luz da manhã apareceu, Dario se levantou e foi depressa até a cova. Desesperado, gritou o nome de Daniel com uma voz que misturava esperança e medo. Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem tu continuamente serves, podido livrar-te dos leões? Houve um silêncio. Então veio a voz, serena, vinda das profundezas. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. A cova que era sentença virou altar de testemunho. A fé que o mundo tentou calar foi ouvida até no trono de Dario. E hoje, milhares de anos depois, você também está ouvindo. Essa história não é só sobre Daniel. É sobre você, sobre nós. Porque às vezes a gente também cai em covas. Situações que parecem não ter saída. Mas existe um Deus que envia anjos, que silencia rugidos, que transforma noite em livramento. Você consegue confiar mesmo quando o chão treme? Consegue permanecer fiel quando tudo parece perdido? Daniel não venceu os leões com força, mas com constância em oração. A cova foi aberta. O velho Daniel foi tirado de lá, sem um arranhão. Os soldados se olharam pasmos. Os leões, que até então pareciam preparados para devorar qualquer coisa, estavam quietos. Não havia explicação humana, nenhuma lógica, apenas um milagre. E o rei Dario viu, com os próprios olhos. Aquele homem que servia a um Deus invisível havia sido preservado de forma sobrenatural. Nenhum sacerdote pagão conseguiria aquilo, nenhum encantamento do palácio, nenhuma magia.
Apenas um Deus vivo que ouve orações em secreto e responde com poder diante de todos. Então Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Mas a história não termina aí. Porque Deus não apenas livra, ele também revela quem são os verdadeiros leões. Dario olhou para os acusadores de Daniel, aqueles que tinham tramado a sua morte, e mandou jogá-los na mesma cova. Não houve tempo para orações, nem para arrependimento. Diz o texto que, antes de tocarem o fundo, os leões já os haviam despedaçado. Justiça, seca, crua, fulminante. A diferença não estava nos leões, mas em quem Deus estava presente. E é aqui que a história muda não só para Daniel, mas para todo o império. Porque Dario, o rei que havia sido enganado, agora se torna mensageiro da verdade. Ele escreve um novo decreto, mas agora não para proibir oração, e sim para exaltar o Deus de Daniel. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Daniel voltou a ser honrado. Mais que isso, ele passou a ser uma ponte entre o céu e os homens. E o que nos ensina tudo isso? Que a fidelidade em secreto gera honra em público. Que os olhos de Deus não ignoram as covas em que somos lançados, e que, por mais fundo que seja o poço, nenhuma escuridão impede o anjo de descer. Quantas vezes você pensou que o fim havia chegado? Quantas noites, como a de Daniel, pareciam ser as últimas? Mas se Deus ainda está contigo, então a cova vira palco, e os inimigos viram plateia. Você já pensou que sua fidelidade pode transformar até decretos reais? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Daniel não apenas sobreviveu aos leões, ele mudou o império. O rei que havia assinado a sentença de morte agora se tornava profeta da fé. Um decreto novo ecoava pelos corredores de palácios e pelas ruas da Pérsia, anunciando: temam o Deus de Daniel. Aquele que parecia vencido virou símbolo de reverência. O Deus que era ignorado agora era temido por todos. E tudo isso por causa de uma janela aberta, uma oração insistente e uma fé que não se escondeu mesmo quando ameaçada de morte. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel voltou à sua posição, não com orgulho, mas com propósito. Ele era agora um velho, mas sua história era contada entre os povos. Crianças sussurravam seu nome antes de dormir, guardas cochichavam entre si sobre aquele homem que dormiu entre os leões. E no mais íntimo, o coração do rei Dario havia sido tocado, não pela força de Daniel, mas pela glória de Deus. Mas agora, olhe para si mesmo. Você já se sentiu na cova? Talvez seus leões tenham outro nome: desemprego, diagnóstico, abandono, culpa, dívida, solidão. Talvez sua janela esteja fechada, seu coração cansado e sua esperança por um fio. Mas o Deus de Daniel ainda reina. Ele não mudou. Ele ainda envia anjos, ainda fecha bocas famintas, ainda transforma a sentença em salvação. Talvez hoje você precise fazer o que Daniel fez: abrir a janela da alma e voltar a orar. Não importa quem te observa, não importa se o mundo zomba da sua fé, importa que há um Deus que vê cada joelho dobrado, cada lágrima escondida, cada amém sussurrado quando ninguém escuta. E se você fizer isso, prepare-se, porque o mesmo Deus que honrou Daniel
também pode te levantar em meio à cova. A cova se fechou, mas algo muito maior se abriu. O coração de um império. Daniel agora era mais do que um líder respeitado, se tornara sinal visível de um Deus invisível. Dario continuava a governar, mas algo havia mudado. Sua voz agora tremia quando falava do Deus de Daniel. Era como se ele tivesse entendido que existe um trono mais alto do que o trono da Pérsia. E Daniel continuou orando. Mesmo após o milagre, mesmo após a promoção, mesmo após o respeito, ele não deixou que o livramento substituísse a intimidade. Não trocou a presença de Deus pela segurança dos homens. Quantos depois do milagre esquecem o altar? Mas Daniel era diferente. Ele sabia: quem caminha com Deus na cova, permanece com Deus no palácio. E isso precisa falar com você, porque às vezes buscamos Deus com todo o coração na dor, mas quando o livramento chega, relaxamos. Voltamos à rotina, esfriamos. Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus não é só até o livramento, é para a vida inteira. E mais, o que aconteceu com Daniel se espalhou. A fé de um homem solitário alcançou nações. Povos que jamais teriam ouvido falar do Deus de Israel, agora temiam seu nome. O milagre se tornou mensagem. A oração secreta virou proclamação pública. Veja o que está por trás disso. Daniel não foi salvo apenas por ele mesmo. Deus o livrou para que outros crescem. Assim é com você. Se Deus já lhe livrou de algo, de um vício, de uma depressão, de um erro grave, de um lugar escuro, não esconda isso. Conte, testemunhe. Como Daniel, você carrega uma história que pode salvar outros. E se ainda não veio o livramento, continue orando, continue confiando, porque às vezes Deus silencia os leões não por causa da nossa força, mas por causa do nosso joelho dobrado. No fim das contas, a cova não foi o fim de Daniel. Foi o palco onde Deus mostrou ao mundo que a fé de um só pode mudar o destino de muitos. A fama de Daniel cresceu, mas ele nunca se tornou refém dela. Enquanto os príncipes buscavam aplausos e riquezas, Daniel buscava o céu. Ainda era aquele mesmo homem de antes, o que preferia perder tudo do que romper sua aliança com Deus. E agora, mais do que nunca, ele sabia, não havia cova que pudesse parar um servo de Deus fiel. Só que o que poucos sabiam é que mesmo depois da cova, Daniel enfrentaria algo ainda mais desafiador: o peso dos sonhos, visões e revelações. Deus começou a mostrar a ele coisas que ninguém entendia. Eram mensagens sobre o futuro, sobre reinos que viriam, sobre guerras espirituais invisíveis. Daniel via o que os outros não viam. Mas mesmo assim, ele continuava a orar, a jejuar, a chorar. Algumas visões o deixavam fraco por dias, outras o faziam desmaiar, porque ele entendia, não se tratava mais apenas de sua vida, mas de uma missão que afetaria gerações. E mesmo assim, com todo esse peso, Daniel nunca deixou de ser simples. Nunca deixou de abrir a janela, nunca deixou de orar voltado para Jerusalém, aquela cidade que ainda estava em ruínas. Sim, mesmo longe, mesmo velho, mesmo com o império a seus pés, Daniel ainda sonhava com a restauração de sua terra. Você percebe o coração desse homem? Ele não buscava a glória, ele ansiava pela glória de Deus sobre o seu povo. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você se sente no lugar estranho, distante do que sonhou. Mas Daniel mostra que, mesmo longe da promessa, você pode viver a fidelidade. E quando você faz isso, Deus começa a usar sua vida para algo muito maior. Porque o propósito de Daniel não era escapar dos leões, era revelar o Deus que reina acima de todos os reinos. E hoje, mais de 2000 anos depois, você está aqui,
Ouvindo a história dele, isso já diz tudo. A fidelidade daquele homem ecoa no tempo. E o mesmo Deus que o livrou, que o honrou, te falou com ele, é o Deus que quer andar com você. O que ele procura? Corações que abram janelas, joelhos que dobrem mesmo quando o mundo está de pé. Jerusalém ainda estava em ruínas, mas Daniel continuava orando por ela como se fosse seu lar. Um dia, lendo os escritos do profeta Jeremias, ele descobriu algo extraordinário, uma promessa escondida entre as linhas da dor. 70 anos estão determinados para a desolação de Jerusalém, conforme Jeremias 25:11 APD Artistas e Daniel 9:2. 70 anos! E Daniel percebeu. Esse tempo estava perto de se cumprir. A esperança reacendeu. Mas ao invés de se acomodar, ele se rasgou diante de Deus. Sim, o homem que venceu os leões agora rasgava o coração em oração, confissão e jejum. Ele não pediu bênçãos, não buscou nova promoção, não clamou por conforto. O que ele queria era ver o povo restaurado, o templo reconstruído, a glória de Deus voltando à cidade santa. E ele orou assim: Ah, Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Atende-nos e haja. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É forte demais. Daniel não pedia nada para si. Tudo era para o nome de Deus, para a cidade de Deus, para o povo de Deus. E essa oração foi ouvida no céu. O anjo Gabriel foi enviado com uma resposta, não uma resposta qualquer, mas uma revelação que mudaria a história profética da humanidade. O céu se moveu porque um homem orava com o coração quebrado por algo que não era dele. Quantos de nós oramos assim? Quantos ainda se importam com a cidade de Deus? Com a igreja de Cristo? Com os perdidos? Com os exilados do Espírito? Daniel nos ensina que as orações mais poderosas não são as que pedem bênçãos, mas as que pedem restauração. E é por isso que Deus o revelou coisas tão profundas. Você quer ouvir a voz de Deus? Então ore pelo que está no coração dele. Daniel orava por Jerusalém, mas Deus o fez enxergar até os últimos dias do mundo. Porque quem se importa com o que é eterno participa da eternidade. Que tipo de oração você tem feito? Que tipo de fome queima no seu espírito? Talvez hoje seja o dia de abrir a janela, olhar para aquilo que parece perdido e clamar como Daniel: Senhor, por amor do teu nome, restaura o teu povo. Ele até recebeu sua resposta, mas antes disso, ele leu em seus escritos de Jeremias que havia uma promessa, um prazo estabelecido para a restauração de Jerusalém. 70 anos haviam sido determinados para o cautiveiro dos exilados. E Daniel entendeu que aquele tempo estava próximo de acabar. A resposta do céu veio depressa, mas o conteúdo dela era profundo demais para a maioria entender. O anjo Gabriel se aproximou de Daniel e disse algo que poucos ouviram diretamente do céu. Desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Daniel 9:23. Muito amado. Essa expressão carrega um peso que não se mede. O céu conhece quem você é. Conhece quando você ora de verdade. E quando o coração está quebrado por aquilo que queima no coração de Deus, anjos são enviados com urgência. Daniel recebeu ali uma revelação que até hoje causa temor e estudo entre os sábios: a profecia das 70 semanas. Um plano detalhado, estabelecido pelo Altíssimo, apontando para o futuro de Israel, a vinda do Messias, a destruição de Jerusalém e o fim dos tempos.
Um simples homem de oração agora era depositário de segredos eternos. Mas não era fácil suportar tanto. Daniel jejuava, chorava, enfraquecia e, mesmo assim, continuava. Em outra ocasião, ele buscou a Deus por 3 semanas inteiras. Nenhuma resposta, nenhum sinal. O céu parecia fechado. Mas no 21º dia, algo sobrenatural aconteceu. Um ser celestial, tão glorioso que Daniel caiu como morto, apareceu. Não foi Gabriel, era outro. Alguns acreditam que ali se tratava do próprio Cristo, em forma glorificada. Outros dizem que era um arcanjo. O fato era alguém que vinha da presença de Deus com uma missão poderosa. E ele disse: desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Você entendeu? As orações de Daniel já tinham sido ouvidas, mas havia guerra nos céus. O mensageiro foi impedido por forças espirituais malignas até que Miguel, o arcanjo guerreiro, veio ajudá-lo. Isso revela um mundo que os olhos não veem. Enquanto você ora, há resistência. Enquanto você jejua, há batalha. Enquanto você espera, há guerra entre o invisível e o visível. Daniel não sabia, mas sua perseverança estava mudando o curso de realidades espirituais. E o mesmo está podendo acontecer com você. Talvez você esteja orando há dias, semanas, meses e nada muda. Mas saiba, desde o primeiro dia, Deus te ouviu. E se você continuar de joelhos, o céu continuará em movimento. Porque não é só aqui embaixo que a fé opera. Lá em cima, anjos estão lutando por você. Daniel não viu Jerusalém restaurada com os próprios olhos, mas viu algo muito maior: a fidelidade de Deus atravessando séculos. Ele viveu exilado, serviu sob 4 reis, sobreviveu a guerras, a tramas palacianas, a uma cova de leões e a visões que fariam qualquer um desmaiar de medo. Mas nunca se esqueceu de uma coisa: seu coração pertencia ao Senhor. Quando jovem, ele abriu mão dos manjares da Babilônia. Quando adulto, abriu a janela para orar, mesmo ameaçado de morte. Quando idoso, se prostrou no pó, jejuando pela libertação do seu povo. E foi assim que ele terminou sua jornada, de joelhos, com os olhos fixos em Jerusalém e o espírito voltado para o céu. As últimas palavras que Daniel ouviu de Deus foram palavras de consolo. O anjo lhe disse: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa promessa atravessa os milênios. Daniel descansou, morreu em terra estrangeira, mas sua herança está garantida, porque quem vive fiel ressuscita em glória. Hoje, quando você ouve falar de Daniel, não está ouvindo apenas uma história de coragem, está ouvindo uma convocação. Deus está procurando homens e mulheres que se levantem como ele, que não se curvem aos decretos do mundo, que escolham a cova ao invés da conveniência, que abram a janela mesmo quando o medo bate à porta. Você é essa pessoa? Se sim, saiba, não importa quantos leões rugem ao seu redor, Deus ainda envia anjos. O que define a sua vida não são os decretos dos homens, mas as promessas do céu. A Babilônia caiu, os impérios passaram, mas Daniel permanece, como Faraó,
como testemunho, como memória viva de que o céu ouve e responde. E agora é a sua vez. Abra a janela, dobre os joelhos e confie, porque o Deus de Daniel também é o teu Deus.